E aí, tudo certo? Tá começando mais um programa Mergulhando na Palavra aqui no Bola TV. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que você sempre pode mandar perguntas para nós através das redes sociais que você vê aí na tela e participar, certo? Pode mandar que os pastores estão aqui para debater, para responder a sua pergunta também. Tudo bom, pastor Du? Tudo bem, Brunão? Legal tê-lo mais uma vez aqui. Prazer é meu. Prazer. Pastor Daniel Lopes, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Prazer imenso estar com vocês aí. Legal. Hoje a gente continua falando de Êxodo, dos mistérios do Êxodo, porque no programa anterior rendeu bastante, não pararam de chegar perguntas e a gente vai com mais algumas delas, tudo bem? Legal. Então vamos lá. A primeira que a gente tem para falar aqui, continuar falando dos mistérios do Êxodo é: o que era a Arca do Concerto? A Arca do Concerto, a Arca de Deus, a Arca de Jeová, a Arca da Aliança, ela tem vários nomes aí, né? Tem gente que fala, pô, você escreveu concerto com C, cara. Mas é o concerto sentido de aliança, o concerto do Orquestra Sinfônica. É diferente, é. Arca do Concerto. Vou consertar o carro, aí conhece, né? Tem gente que já várias vezes tá escrito errado aí. Verdade. Ela tem esses nomes, né? Ela é chamada dessa forma e ela tem uma representação simbólica muito forte, a presença de Deus. E ali, quando Deus pede para Moisés construir entre todos os utensílios a Arca da Aliança com o povo de Deus, aonde a presença de Deus se manifestaria. Uhum. No Antigo Testamento, você não vê, por exemplo, a presença de Deus na pessoa, morando na pessoa, né, como o Espírito Santo hoje habita naquele que se rende a Jesus Cristo, né? Então, por exemplo, você vê o poder de Deus na vara de Moisés, né? Você vê alguns atos proféticos de Deus se manifestando em objetos, né? E porque sem a presença, sem a redenção de Jesus Cristo, né, o Espírito Santo não poderia morar no homem como uma habitação legítima de Deus, né? Então você tem esses objetos. Então ali na Arca da Aliança, ela foi feita, construída para estar dentro do tabernáculo, e ali ela tem a representação de ser construída com madeira de acácia, uma madeira toda torta, simbolizando o homem, o revestimento de ouro, simbolizando a glória de Deus, cobrindo todo o homem, né? Ela vai guardar ali alguns utensílios, né, que representavam algumas coisas poderosas de Deus, como o maná, como a vara de Arão que floresceu, como as tábuas da lei. Tinha um né? vaso de ouro com maná dentro. Com maná dentro, tem toda essa simbologia. E ali Deus escolheu a arca para a presença dele ali ser representada, estar ali no meio do povo, né? Então Deus escolhe essa Arca da Aliança para estar no meio do povo com a sua glória, né? Na época, então, era uma representação da presença de Deus? Acho que não era representação, realmente a presença de Deus Aquilo se manifestava era um portal, ali. Um portal. A Arca da Aliança era uma antena que sintonizava com Deus e Deus aparecia ali, né? Então, assim, se a gente vai falar de mistérios do Êxodo, esse é um dos maiores mistérios, né? Porque aquilo ali foi feito debaixo de uma coordenada milimétrica de Deus. Ele falava altura, largura, profundidade. Então ele deu coordenadas para se criar um objeto sobrenatural, que fazia Deus se manifestar onde é que ele estava, né? A gente não pode esquecer que junto com a Arca da Aliança acompanhava uma coluna de fogo e uma nuvem também andava junto. E quando Deus se manifestava lá dentro do Santo dos Santos, o fogo começava a aparecer em cima da tenda, né? Então é um portal, aquilo ali gerava um portal sobrenatural, um portal dimensional. Não é só representativo, né? Deus ali se manifestava, havia uma nuvem de glória ali, né? Existia todo um ritual para que o sacerdote pudesse estar ali com aquela arca. E uma das coisas curiosas é que dentro do Santo dos Santos, onde que ela estava, o sumo sacerdote só que podia estar ali, ele tinha que entrar com uma corda amarrada no pé, com sinos amarrados na calça, porque se caso ele morresse lá dentro, as pessoas não poderiam entrar ali de qualquer forma na presença de Deus para tirar ele. Então puxava o cara pela corda, de tão sério, né, esses detalhes da construção da arca, né, e a arca é fonte de mistério até os dias de hoje, porque ninguém sabe onde ela está, muita especulação, né? Dizem que ela está na Etiópia, dizem que ela está em muitos lugares, né? A gente não sabe a localização dela. E ali, o interessante era o fato de Deus não poder estar
manifestado nas pessoas. Era necessário que ele estivesse ali num objeto, como o Daniel falou, um portal, onde Deus podia se manifestar ali. Então o sumo sacerdote, ele ia sacrificar os animais na Arca da Aliança para fazer expiação, pedir perdão pelos pecados do povo. Então ali ela ficava no meio, né? O tabernáculo ficava no meio do arraial. Então lá o povo pecando, cometendo os seus erros, né, buscando conserto diante de Deus, então eles tinham que ir até a presença de Deus ali para sacrificar, jogar sangue, aspergir sangue em cima da tampa dela, para que Deus pudesse então estar em comunhão com o povo. Era necessário a morte ali do animal para essa... E a arca ela é fantástica, né? E de uma forma maligna ela é até comparada com a caixa de Pandora, né? Porque bênção e maldição estão ali na Arca da Aliança, né? Tanto que quando Davi vai transportar essa Arca da Aliança sem zelo, sem cuidado, né? Sem os mandamentos de Deus, os preceitos, né? Aquilo ali gera maldição, né? Um homem morre, então eles poxa, Deus não está com a gente. Tá caindo, o cara vai usar, pegar, empurrar, usar, né? Usar foi usar da sua boa vontade. Aí... Foi usar da boa vontade e aí deu zebra, foi fulminado. Porque aquilo ali existem lendas entre os judeus, né? Alguns livros falam isso, que algumas das pessoas que tocaram na arca e morreram, ou que olharam para a arca, os cabelos caíram. As pessoas ficaram sem os cabelos e foram morrendo assim, paulatinamente. Parece que a arca tinha algum efeito radioativo. Por isso que ela tinha que ser conduzida em situação totalmente especial, segurada numa ripa de madeira. Ela tinha argolas, né, para poder passar uma madeira, e os levitas diretamente nela. Os levitas levavam dentro de um contexto muito especial. Algumas lendas judeus dizem até que quando os levitas seguravam naquela madeira, eles levavam a arca flutuando, assim. Eu não creio nisso, mas existe esse tipo de... que era um magnetismo tão forte que o legal do Daniel é que ele já é uma explorada a mais, e, né, coisa que eu não falaria aqui, mas como conhecedor de eletrônica, né? Uma das coisas é que que a Arca da Aliança, por ela ser revestida por fora e por dentro ter uma revestimento de madeira por dentro, né? Ela se torna alcalina e a ponto de como se ela te gerasse eletricidade, né? Você tem dois metais, viu? Chutei certo, hein, viu? Dentro você tem um isolante que é a madeira. E aí uma das ideias é que ela geraria como se fosse uma bateria. Uma bateria, uma pilha. Então o que acontece com usar, por exemplo, é que ele toca nela e ele está com os pés na terra, né? Isso. E ele não está segurando ela pela argola. E ele é eletrocutado. Eletrocutado. Exatamente. É que o Daniel ele dá uma explorada nos... Eu gosto, Mas é legal ir pra esse lado proposta também. nossa, acho que é isso também, né? Do programa ir por caminhos assim. Porque né? Mas é exatamente a gente isso. acredita nessa ciência de Deus. Isso, não uma ciência aqui contra Deus. A ciência existe, Deus não existe. Claro, a ele ciência usa de Deus. alguma coisa ali para fazer com que a vontade dele aconteça fisicamente. Tem uma explicação, assim. É lógico que a ciência não dá conta de tudo. E eu não creio que algo para ser verdadeiro precisa ser justificado pela ciência. Sim, também não creio nisso. também creio. Mas tem coisas que a gente consegue entender, faz sentido, né? Por exemplo, vou sair rapidamente do Êxodo e já volto. Quando a esposa de Ló morreu, virou uma estátua de sal, eu ouvi um engenheiro químico falando que o enxofre que foi jogado sobre a terra de Sodoma e Gomorra, esse enxofre libera um gás, e esse gás é altamente tóxico. Pouca quantidade que a pessoa respirar morre, e quando ele toca na pele, ele se sedimenta na forma de um sal. A pele da pessoa fica como se fosse um sal por cima. Então eu falei, cara, foi isso que aconteceu. Ela respirou aquele troço, morreu, e quando olharam para ela estava toda coberta de um sal fino, que era aquele composto do enxofre que é totalmente letal. Então, se a gente olha com calma assim, coisas que aparecem muito assim mirabolantes, tem um modo de entender. A Bíblia ela não tem a preocupação de nos explicar os meios do qual Deus fez as coisas. Não é a proposta. Né? Deus não se importa com isso, de nos explicar exatamente a nossa especulação. A química por trás do milagre. E ele não estava falando com cientistas também, né? Eram boiadeiros, né? Não é um livro de química, mas tá por trás ali. Então é incrível. Aí você vê, os satanistas, por exemplo, usam bobinas eletromagnéticas para abrir portais. O cara pega desenha um pentagrama no chão, traz uma bobina do Tesla, né, o Nikola Tesla,
faz ele bota aquele troço eletromagnético para funcionar, a entidade aparece ali no meio da bobina. Olha, eu não sabia, já mexi tanto com isso. Com bobina. Tem que ser dentro do contexto com bobina de ritualístico. Tesla. Olha. Então, dependendo do tamanho da bobina, do contexto espiritual, né, com os desenhos, os diagramas, as velas, as orações, evocações, facilita da entidade se manifestar ali dentro, né? É que nem, por exemplo, o transe, né? Já conhecia a fundo o espiritismo, né? E o transe, né? E antes mesmo que a pessoa possa receber algum espírito ali, aquele estado de transe é para que ele possa perder a consciência para que esse espírito venha. Então eles bebem, eles rodam, ficam rodando ali que nem um maluco, a música, tudo aquilo provoca um estado de anestesiamento da mente para que o espírito possa incorporar. Né? Então, uma explicação biológica também, né? deixar vazio, né, a mente, né? Com certeza. Para isso. Interessante. Voltando então para o Êxodo aqui. A Arca. A gente falou da Arca do Concerto, acho que ficou bem, deu para entender legal aí, né? Qualquer Tem coisa, mais continue coisa, mandando tem mensagem. a gente podia até daria ir para mais falar longe. mais, daria para falar do filme do Indiana Jones, da Arca. Caçadores pensei da que você ia Arca falar, Perdida. na hora que ele abre a tampinha ali, que a galera morre, Saem uns espíritos que lá. as 10 pragas saem O cara imediatamente. morre É derretido. um grande mistério, né? Até como relíquia, né? Sendo procurada por aí. Eu creio e que tudo Deus escondeu a arca para não cair nas mãos erradas, porque dependendo do conhecimento que o cara tem científico e espiritual, a arca poderia ser usada para o mal, como até uma arma de destruição em massa até. O cara poderia canalizar essa bateria, que é a arca, para destruir, dizimar um povo inteiro. Então eu creio que Deus desapareceu com a arca por causa disso, para não cair na mão do inimigo. Certo. Outra pergunta que chegou para nós pelas nossas redes sociais que estão aí na tela, você pode ir mandando para os próximos programas, qual o significado das 10 cortinas do tabernáculo? Por que tinham cortinas e 10? Ali tudo tem um significado, né? As cortinas são... É lógico que a cortina mais famosa é o véu, né? Que era um véu espesso e... Do Santo dos Santos, né? Porque a gente quando vê o tabernáculo, ele é incrível, porque ele tem uma primeira cerquinha, né? Uma porta, aí tem um altar lá onde era feito o sacrifício, aí tem um lavatório, que era uma bacia com água, e depois tinha uma outra casinha dentro desse cercado. Essa casinha tinha 2 ambientes, que era o lugar santo e o santo dos santos, né? E cada espaço desse era separado por grades e cortinas, né? E cada cortina tinha uma simbologia. Até uma pergunta que tinham mandado antes, né? As cores da cortina, púrpura, azul e vermelho. O vermelho sempre simbolizou o sangue, né? O sangue é a remissão do pecado pelo sangue, que era o que estava acontecendo ali, né? O tabernáculo tinha o perdão do pecado. O azul representa o céu, uma coisa mais azul que tem no deserto é o céu. Se o povo judeu fosse navegante como os fenícios, aí seria o mar, né? Mas como é um povo do deserto, então o azul geralmente remete ao céu. Então, salvação, perdão dos pecados e caminho para cima, né? E a púrpura, geralmente na Bíblia, está associada com a realeza, né? Muitos reis usavam vestes da cor púrpura, apesar de ser relacionado ao pecado também, mas tem essa simbologia de realeza. E é o que Deus já fala ali no Êxodo. Ele fala, eu vou criar uma nação de sacerdotes, né? Uma nação de reis e sacerdotes. Aí isso se cumpre em Cristo, quando ele nos torna reis e sacerdotes pela ordem de Melquisedeque, né? Como o livro de Hebreus explica. Sabe o que é interessante que você falou de cortinas e do tabernáculo? Lembrei que uma vez eu era pequeno, eu tive numa festa, enfim, tipo festa junina, assim, fizeram dentro de uma associação mística, né? Que existe uma seita, enfim. Furado, hein? Pô, e minha mãe foi convidada, eu fui, e aí eu lembro que falaram pra gente ficar até um certo lugar ali que podia ficar. É da e Rosa Cruz? Aí, viu? Eu comecei a Rosa Cruz é vasculhar. cheio de cortininha. Eu comecei a vasculhar um monte de cortina, eu ia passando pelas cortinas, aí comecei a ver um monte de coisas egípcias, esfinges, essas coisas. E eu fiquei meio impressionado na época, né? Eu estudava em colégio religioso, né, adventista, então tinha um pouco de referência sobre essas coisas. Eu fiquei meio perturbado com isso, assim. Mas você vê que é engraçado, né, como eles reproduzem coisas que estão na Bíblia, né? As seitas e enfim, as entidades, esses lugares, eles fazem coisas, eles desfiguram. Lógico que eles vão dizer que os judeus que copiaram isso dos tempos da antiguidade, egípcios, né? do Egito. Claro, né? que vai ver, mas você vai estudar, você vai ver que isso já é anterior, né? E o princípio é totalmente diferente.
né? Não tem nada a ver com a religião egípcia. Você vê, o egípcio, o sacerdote, ele tinha que ser completamente depilado. Ele não podia ter um fio de cabelo, que eles consideravam o cabelo impureza. Você pode ver até nos filmes, os sacerdotes são todos carecas, não tem sobrancelha, não tem barba, bigode, não tem nada. Cabelo no braço, é totalmente depilado. Como é que será que eles depilavam naquela época, Não Daniel? sei, cara. Não sei se era com cera, né? Fiquei pensando Será que como é tinha que uma cera de arranca carnaúba lá, de abelha? De abelha africana, egípcia. Imagina as lâminas daquela época. É, a lâmina Pô, não era brother. muito confiança não, né? O sacerdote devia ter que passar o mertiolate depois. Agora você vê, o Complicado. sacerdote judaico é todo cabeludo, todo peludão, a barba gigante, o cabelão grande. Então é exatamente o oposto, É o né? oposto, né? Estava acontecendo no Egito. Verdade. Outra pergunta que chegou para nós é por que a esposa de Moisés, Zípora, o chamou de esposo sanguinário? Isso aí é fácil, hein? Você quer falar? Pode falar o complemento. A Zípora não era judia. Então, não sendo judia, ela não estava acostumada com os costumes judaicos. Aham. Dentre esses costumes, além da guarda do sábado e a dieta kosher, né, que é uma comida especial, o outro preceito mais importante do judaísmo, da cultura judaica, é a circuncisão. Então ela não conhecia isso. E quando Moisés, muito provavelmente quando o bebê nasceu, o Gerson, filho de Moisés, e o Moisés falou, ó, chegou o 8º dia, segundo a minha cultura, a gente circuncida o rapaz, né? Que é tirar para quem não conhece, é apontar o lápis, né? É tirar o prepúcio. Prepúcio. Dá uma navalhada ali na Eles parte. puxavam a pele, é como se fosse a cirurgia de... Fimose, só que roots, né? É, Puxava e tum! Isso. Cortava a pele. Tira o Isso excesso. quando o né? sacerdote Tira o não excesso. tinha mal de Parkinson. Aí podia... Aí era complicado, Podia pô. tirar uma parte importante. Né? Então, assim, muito provavelmente quando Moisés falou, ó, vamos ter que cortar aí o lapisinho do Gerson. Aí ela falou, de jeito nenhum, vai fazer uma violência dessa com meu Com filho? meu filho, isso Tá aqui. louco? Não, na minha terra não tem essas maluquices, vocês judeus são malucos. Aham. E aí, quando eles estavam indo para o Egito para libertar o povo, né, uma grande batalha espiritual, Deus se apresentou ali, espiritualmente, interrompeu Moisés e falou, vou matar seu filho se você não circuncidá-lo. Aí Moisés, não, pode deixar que eu circuncido. Aí falou, pô, a mulher, você é maluco, Sou você é sanguinário. sanguinário. Não devia você ter, Que covardia, isso é contra os direitos humanos, você fazer Deve isso. ter voado sangue mesmo. Fazer isso com a criança inocente, nem inventaram mercúrio e mertiolate ainda, essa criança vai morrer de infecção aí, vai ter uma gangrena. Então ela ficou escandalizada com aquilo. Aí a Bíblia diz que Zípora falou, tu és um marido sanguinário. Foi porque ele não matou um egípcio, aí cortou, né, o prepúcio, ou tem gente que fala crepúsculo, né? Não, porque Cortou o quando eles crepúsculo, cortavam o Cortou o crepúsculo, crepúsculo do caraca. menino. E eu ouvi isso na época que não tinha o filme Crepúsculo, né? Hoje em dia Hoje em eu dia, achava pô. que aí cortaram porque era negócio de vampiro, né? Então o prepúcio, aí ela ficou escandalizada porque ela não era judia. E Moisés meio que abriu mão de um preceito de Deus porque a esposa estava... Isso que Deus interrompeu. Acho que a pergunta mais forte aqui seria que Deus quis matá-lo, né? Até acho pesado mais isso. forte essa, né? E a palavra fala que quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Moisés tinha uma responsabilidade muito grande de verdade. salvar esse povo e depois conduzir esse povo. Se o sacerdote, se o líder, ele não tivesse de coração guardando todos os preceitos, ele Era não uma serviria brecha, para né? ele não serviria para a função. Então Deus se apresenta a ele ali e falou, olha, se isso não for, se você não estiver disposto a isso, seu filho vai morrer. Se você não estiver disposto a me seguir com todos os meus preceitos, como você vai guiar o meu Antes de povo? Satanás matar, eu mato. Né? Seria Exatamente. isso. Mas Deus não queria matar, tanto que não matou. Era só para mostrar para Moisés o quão sério era guardar os preceitos. Porque essa questão da circuncisão era a marca do povo judeu. Assim como essa marca hoje em dia é feita nos nossos corações, essa era a marca do povo judeu. Então como que esse povo iria ser um povo separado para ser sacerdote se eles não tivessem marcados como sacerdotes? Isso. Se isso começa, porque tudo começa no líder, na liderança. O líder tem que ser, a liderança ela se dá por exemplo, né? Exatamente. Então se o líder já estava ali abrindo mão de um preceito tão sério de Deus se Moisés daria um colocou. mau exemplo depois, né? Que ele custou muito caro, né? Quando ele feriu a rocha. Você vê que é onde as pessoas falam, nossa, mas que coisa, né? Só porque ele Deus tocou rigoroso, né? Rigoroso. Quem é muito é dado, não tem cobrado. Muito é cobrado. Então a liderança ela é por exemplo, né? Então, por exemplo, hoje se diz assim, você tem que olhar para Deus e não para homens.
Né? E Paulo chama essa responsabilidade no peito e diz assim, né? Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o líder meia boca, ele vai dizer assim, não olha para mim não, olha para Cristo, eu sou um homem falho. Não, mas Deus está colocando essa responsabilidade sobre o líder e fala, cara, dá exemplo. Para você vai ser difícil. Se você quiser realmente andar nesse caminho, para você vai ser difícil. Você vai ter que dar exemplo para a galera. Né? E Moisés, ele precisava ser radicalmente alinhado com a vontade de Deus. Sim. E nessa questão da circuncisão, tanto era tão forte, né, na cultura, que até depois, né, depois de Cristo, eles ainda discutiam isso, Se né? isso ainda era necessário. É necessário, faz, não faz. O rito você vê mosaico, ali em Atos, né, as brigas, as Isso. discussões entre os discípulos. O primeiro discípulos. concílio que houve na história da igreja, né, que foi o concílio de Jerusalém, está na Bíblia, no livro de Atos, eles estavam discutindo isso. Né? Sobre isso. Circuncido ou não quem se converte, né? Aí eles, para a galera saber, concluíram que não precisava circuncidar. Que a circuncisão agora era no coração. Depois Paulo fala do coração. E Foi Paulo que falou eles do coração? só guardariam a lei de Noé, né, que é o Binei Noah, né, que é não beber sangue, cuidar das viúvas e dos pobres e por aí vai. Então, para quem quer ser judeu messiânico hoje radical, não tem que seguir a Torá para ser crente de verdade, isso não tem muito fundamento bíblico, porque o próprio apóstolo Paulo falou para Pedro, tu sendo judeu não vives como judeu? Como quer impor isso aos gentios? E é legal porque você puxa uma outra ideia de todas as diferenças que os judeus tinham com os não-judeus, né? E com os gentios. Paulo fala para ninguém fazer diferença entre um ou outro por causa de lua, por causa de sábado, por causa do que come. Né? Então, aqueles costumes judaicos agora eles já não eram mais necessários, né, para a obra redentora de Cristo. Pelo menos não para dividir as pessoas. Exatamente, Bruno, não para dividir as pessoas. Porque essa cultura judaica, ela é excelente. Ela é excelente até para a gente compreender a Bíblia, ela é excelente para a nossa vida, a compreensão, o entendimento, ela é uma cultura excelente que a gente guarda. A gente não vive radicalmente como um judeu, mas a gente guarda ela. Mas não é para dividir as pessoas, ela não pode ser usada para dividir as pessoas, mas a cultura, tanto que o esforço da igreja hoje é mostrar para as pessoas no Brasil que você tem que tirar o centro do cristianismo de Roma e levar o centro do cristianismo para Jerusalém. Porque você compreende todas as coisas de Deus, os preceitos de Deus de uma forma mais fácil. Se você tentar compreender as coisas de Deus com a cultura romana, você não vai entender metade da palavra, né? Porque ali houve uma confusão. Né? Então precisa voltar para Jerusalém. Descaracterizou um pouco a mensagem original. Né? É que a gente chama da sincretismo, né? Bom, acho que dá tempo de fazer uma rapidinha aqui para a gente pontuar mais uma só pergunta que chegou para nós, antes da gente encerrar. Bem simples. Quem era Faraó? Faraó Nesse era o rei do Egito. Faraó era o rei do Egito, mas não apenas isso, né? Segundo os relatos que a gente tem de historiadores, o Faraó, geralmente aos 18 anos, quando ele assumiu o posto, né? Ele passava, ou então na morte do faraó anterior, ele passava por um ritual de iniciação. E dizem que quando ele voltava desse ritual, ele era uma pessoa totalmente diferente, inclusive o semblante, porque ele invocava para dentro dele os deuses que governavam o Egito. Então o cara ficava literalmente endemoniado. É curioso essa coisa de raspar a cabeça, desses tipos de consagração, porque tem religiões ainda tem isso, hoje que ainda fazem coisas do tipo, que a pessoa ela passa por processos. E ela faz alguns cortes, né, no corpo, exatamente naquilo que se chama de chakras, né, no misticismo, né? Para abrir portais para que as entidades possam penetrar na vida da pessoa. Isso acontecia no Egito. Então o faraó, por isso que ele era visto como Deus encarnado. E poderoso, né? Porque as entidades moravam dentro dele. Né? O Horus, que é o filho divino, subia do poço do abismo e vinha fazer morada dentro do faraó. Aquele filme O Ritual, o padre ritual. Que expulsava demônio. Padre Quevedo. Né? Ele tá ali começando com uma ferida no coração por uma pessoa que ele perdeu, de repente ele faz um corte, fazendo a barba, e ali demonstra quando ele realmente fica possuído. Né? A partir do corte. Você vê que existe todo um entendimento. Existe um entendimento de que as coisas são por essa forma, que precisa entrar nesse transe. Né? Muito bem. Bom, acho que por hoje é só. Agradeço, pastor Du, mais uma vez. Obrigado você. Obrigado. Pastor Daniel. Valeu, Bruno. Valeu. Prazer. Gente, muito obrigado pela audiência aqui no programa Mergulhando na Palavra, no Bola TV.
fica com a gente, vai mandando as suas perguntas aí, tá aí na tela para você entrar em contato, fazer o seu contato para tirar dúvidas, enfim, mandar os seus questionamentos para os próximos programas. Infelizmente não deu para responder todas aqui, quem sabe a gente volta numa próxima com mais algumas perguntinhas que vocês mandaram. Valeu, até a próxima, tchau!